Fazer as coisas acontecerem. Isso é fundamental. E é muito comum você ver uma empresa que está em recuperação, onde só o financeiro e a controladoria estão nessa página. Toda a empresa continua do mesmo jeito. Interessante. É como se muitas vezes, aí falando, Emerson, do planejamento estratégico e do que está vinculado no planejamento estratégico a essa área de controladoria, que seria a parte do negócio ali, né? Vamos dizer, a perspectiva de negócio. Aí muitas vezes a turma acha assim, não, essa aqui é da controladoria, orçamento é controladoria, né? Ou então da área financeira, e não é. É parte de uma cultura de austeridade mesmo, né? É entender que é o todo, né? Mas continua a ter o raciocínio. Não, porque essa empresa, especialmente esse cliente, você, cara, mas o que então a gente precisa fazer para que a empresa inteira esteja mobilizada? Cara, tem vários exemplos, assim, eu inclusive estive à frente e dirigindo empresas de bilhões multinacionais, onde o nível de austeridade, os funcionários precisam entender o momento da empresa. A gente falou ainda há pouco das fases do negócio, e um momento de uma crise, um momento de uma necessidade de recuperação, é um momento que a empresa, mais ainda do que um plano de expansão, a empresa inteira precisa entender o momento da companhia e o que ele, na posição que ele está, precisa fazer para colaborar com essa recuperação. Então, sem essa mobilização, muitas vezes, por mais que um plano de recuperação esteja muito bem montado, se as pessoas chegarem eu costumo dizer o seguinte, eu disse para esse empresário essa semana, se você reunir tua turma inteira e falar assim, gente, estamos com um problema, e na cabeça das pessoas estiver assim, nós não, você, já era, cara. Não tem plano de recuperação bem feito que funcione se a cultura de austeridade não estiver instalada. Então, eu estou falando de cultura de austeridade com símbolos que passem para a empresa inteira, que muitas vezes não é aquela economia que vai fazer diferença, mas tem símbolos que vai dizer o seguinte, olha, esse é o momento da companhia. Então, por exemplo, já tive multinacionais de bilhões em que, olha, a partir de agora, de manhã o funcionário chega, não tem mais a pessoa que vai lá e limpa a mesa de cada um. Uma flanelinha na mesa, um álcool em gel, cada um limpa a sua mesa. A cafeteria do andar, que tinha cappuccino, chocolate, tudo, agora é um cafezinho expresso, você traz a sua caneca, você toma. É isso que vai fazer diferença na economia de uma empresa de bilhões? Não, mas isso é um símbolo que diz para a pessoa, olha, esse é o momento em que nós precisamos ser austero. Do mesmo jeito que a gente está sendo austero com o café, com a limpeza da mesa, você precisa ser com as suas contas, com aquilo que você é responsável no seu setor, na sua diretoria. Então, isso é fundamental. Mas eu queria ouvir vocês em relação a essa experiência. Eu estou trazendo esse tema quente, porque dessa semana tive mais uma vez essa experiência de poder me deparar com isso e de ajudar uma empresa cliente. Mas queria ouvir vocês sobre esse tema. Cultura de austeridade, símbolos de cultura de austeridade. O que vocês veem nisso? Eu vou colocar aqui também esses aspectos relacionados aos símbolos, né? Porque isso realmente é muito importante. E aí eu me lembro que em uma empresa que eu já atuei, empresa grande, inclusive, que atualmente fatura mais de bi, né? Um dos sócios, ele sempre, tá? Ele, no momento que saia da sala de reunião, ele fazia questão dele mesmo pagar todas as luzes, de organizar o que estava em cima da mesa, e de dizer o seguinte, de maneira não, vamos dizer, não verbal, mas de maneira, vamos dizer assim, de postura, o quanto isso, por mais simples que seja, é importante para a gente. Ou seja, o cuidado com gastar somente o que é necessário ser gasto, com o que é necessário gastar, né? Então, assim, e muitas vezes isso a gente não está vendo, a gente não enxerga. Por quê? Se a gente faz um ato desse, quantos quilowatts de hora a gente está, quantos quilowatts de energia a gente está economizando? Quase nada, isso aí é irrelevante. É como você falou, é muito mais pelo símbolo, é muito mais pelo mindset, né? Pelo mindset, exatamente isso. E isso associado a uma boa gestão de controladoria, ou seja, que você tenha termômetros adequados, por exemplo, com que frequência esse empresário que está numa situação de recuperação de turnaround, ele está analisando o caixa dele de maneira efetiva, né? Ou seja, de que maneira ele está analisando o fluxo de caixa. Está sentando no caixa, né? A chave do cofre está com ele. Exato, ele está analisando o fluxo de caixa dele recorrentemente. Ele está analisando a DRE dele recorrentemente. Ele está preocupado em saber por que no mês passado ele gastou menos ou mais do que nesse mês. Ele montou o orçamento dele,
Ou seja, como é que está tanto não somente a construção, mas a execução do orçamento, que eu sei que realmente a implantação orçamentária em companhias de médio porte é hiper difícil, porque é uma cultura, é a implantação da cultura da austeridade. É um dos símbolos da implantação da cultura da austeridade. Ou seja, como é que ele está fazendo isso? Como é que ele está trabalhando nas projeções? Ou seja, esse símbolo, né, que é, por exemplo, o cafezinho, o apagar da luz, ele conecta diretamente com essas práticas de controle dessa a rotina paranoica, né? Desse controle obsessivo que precisa se ter com os gastos. Né? Eu queria que o Lázaro trouxesse. Agora eu vou te colocar aqui 2 aspectos disso, Lázaro, para você comentar. Um aspecto é esse, que a gente está falando da austeridade, da redução de custo, quanto isso é importante para uma empresa turnaround, mas também qual o limiar de quando cortar custo começa a ser um problema numa empresa.